Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Felipe Bonato, esse é meu canal Luz de Certeza. Eu sou psicoterapeuta pelo IBPC, sou estudante de psicologia e hoje eu trago mais um vídeo falando sobre os livros de Luísa Picarreta, que é uma mulher que conversava, escutava Jesus e via Jesus. E qual a intenção dos vídeos dela? É da gente ler junto e trazer algo da realidade para nós, da realidade que Cristo traz para nós. Muitas pessoas podem ver isso e não entender, mas a simbologia disso é mais importante do que o texto em si, tá bom? Então, continuando, a gente terminou uma parte, né, do primeiro livro, a gente está na 13ª página e começa agora as meditações da paixão do Nosso Senhor. Então, para quem não sabe, Jesus pedia para ela a imitação da vida dele. Então a imitação da vida dele seria o sofrimento. Então ela teria que ser vítima. E ser vítima num sentido de entregar tudo que ela vive para Jesus Cristo. Consegue compreender? E o que isso quer dizer? A imitação da vida de Cristo é simples, tá? O sofrimento por ele. Não pelas outras pessoas. Quando a gente sofre por Cristo, a gente se mortifica por Ele. Isso remete nós coisas boas e não coisas ruins. Porque hoje, quando a gente fala em sofrimento, a gente pensa no mundo material, o sofrimento de nós na vida material. Um sofrimento que é uma palavra ruim. Mas, veja, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, o jejum já existia. O jejum para Deus. O jejum para Jesus Cristo. E hoje em dia o que está em moda de novo? O jejum novamente, só que o jejum material. O jejum para a nossa beleza. E é óbvio que ele vai trazer coisas boas, o jejum nos dias de hoje. Mas 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, isso já existia. Então, coisas que já existiam e já tem nome, hoje são dados nomes diferentes e vozes diferentes que vão deturpar o real significado disso. Porque se a gente olhar para as coisas de uma maneira científica, a ciência ela não explica as coisas. A ciência ela tem um ponto e ela vai criar em cima desse ponto, ela vai tentar provar aquele ponto. E é somente isso, são coisas soltas que ela está tentando comprovar se 1 mais 1 é 2. Conseguem compreender? Então, a ciência em si não vai conseguir nos mostrar a real felicidade, a realidade e a verdade das coisas. Então, para isso existe a arte, para isso existe a filosofia, para isso existe a religião. Então, não tem como eu trazer para vocês de uma forma que eu não acredite. E da mesma forma que eu acredito e que eu entendi pela nossa razão mesmo, eu não estou nem falando de graça aqui, pela razão a gente consegue entender. A gente hoje foi colocado, moldado na nossa cabeça que o cristianismo, que a religião cristã, tantas outras, não só a católica, mas ela é mitológica. E isso é mentira. A religião cristã é real, ela existiu, Jesus Cristo existiu, não é um mito. E é isso que todos querem que isso pareça para nós. E nós, como os bobos que somos, a gente cai nisso, eu já caí nisso. E eu não tô aqui querendo convencer ninguém a nada. Quem tá assistindo provavelmente viu esse vídeo, quem tá assistindo já tem um lado cristão. Mas para pessoas que não têm, eu não quero que vocês tratem essas pessoas com os mesmos olhos que elas tratam nós. Mas um olhar que ali tem uma alma, ali tem Jesus Cristo. E ali pode ser a nossa santificação diária. Então veja bem, vou continuar aqui que eu já
me expressei demais. Aqui ela fala de novo, né, sobre a imitação que Jesus pede para ela. Ele fala de novo: minha amada, as coisas passadas foram apenas uma preparação. Agora eu quero vir a Atos e para dispor o seu coração para fazer o que eu quero de você, isto é, a imitação da minha vida. Eu quero que você entre no imenso mar da minha paixão. A paixão de Cristo é dolorida, foi dolorosa. A gente pensar é muito básico a gente olhar hoje, Cristo foi alguém que foi crucificado. É isso, esse é o pensamento até de muitos cristãos. Mas antes disso, Cristo foi humilhado. A paixão de Cristo foi trucidada. E ela continua, ela sente, ela fala: meu Jesus, se ao menos eu pudesse ajudar, tu pudesse libertar daqueles lobos furiosos, eu gostaria ao menos de sofrer essas penas em seu lugar, para aliviar minha dor. Meu bem, me dê o sofrimento, porque não é justo que tu sofras tanto e eu, pecadora, fique sem sofrer. Porque ela, aqui atrás ela fala, ela foi para a varanda, ela estava sofrendo, estava sentindo uma dor, e ela foi para a varanda para esquecer daquela dor. E nisso ela vê Jesus carregando a cruz e vê as pessoas sem poder ajudar. E aí ela entra rapidamente no quarto e o coração dela ela se sentia rasgar em pedaços por causa da dor e chorava. E ela continua aqui: desejo de sofrer. Desde então recordo que incendiou em mim tanto o desejo de sofrer que não se apagou até agora. Também me lembro que depois da comunhão lhe pedi ardentemente para me conceder o sofrimento, e ele às vezes, para me contentar, me parecia que tomava os espinhos da sua coroa e cravava-os no meu coração. Outras vezes sentia que tomava meu coração entre suas mãos e o estreitava tão forte que pela dor que eu sentia, perdia os sentidos. Ela pedia, e Jesus, depois da comunhão, atendia o sofrimento que ela queria, para contentar ela. Porque ela sentia no sofrimento a felicidade de ajudar Jesus Cristo. Olha, aqui a gente entra em como as almas são, como muitas pessoas são mais amadas por Jesus Cristo. Umas são mais amadas que as outras. E eu não quero que você que você entenda isso e fique olhando para fora, para os outros novamente, né? Mas que você olhe para você. O quanto você não foi amado por Jesus Cristo. E ela continua: quando avisava que as pessoas podiam perceber algo e ele estava disposto a me dar estas penas, eu logo dizia. Aqui ela falava que ela não queria que os outros vissem a dor dela. E ela pedia para que as pessoas não percebessem. E ela pedia: Senhor, o que tu estás fazendo? Peço que me dê o sofrimento, mas que ninguém perceba. Por algum tempo ele me contentou, mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer secretamente sem que ninguém soubesse. Lembro de muitas vezes após a comunhão ele me dizia: você não poderá realmente se assemelhar a mim senão através de sofrimentos. Até agora eu estive ao seu lado. Agora quero deixá-la sozinha um pouco, sem me fazer sentir. Olha, até agora eu te levei de mãos dadas, ensinando, corrigindo você em tudo, e você não fez nada além de me seguir. Agora eu quero que você faça isso por si mesma, mas mais atenta do que antes, pensando que eu estou te olhando fixamente, mas sem me fazer sentir. O que, quando eu me fizer sentir novamente, virei ou recompensá-la se você tiver sido fiel a mim, ou puni-la se tiver sido ingrata. Olha só isso. Fiquei tão chocada e abatida com esta notícia que lhe dizia: Senhor, meu tudo, minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como depois que me fizeste deixar tudo, de modo que eu sinto que não existe ninguém para mim? Queres me deixar só e abandonada? Talvez tenha esquecido de quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou: que eu quero fazer
você compreender bem quem você é. Olha, eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Não se entristeça, quero preparar seu coração para receber as graças que eu lhe designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente, agora será menos sensível. Te farei tocar com a mão o seu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade para poder construir sobre ti os muros mais altos. O que isso quer dizer? Os muros mais altos, eu te cimentarei. Eu quero fazer de você uma pedra, uma rocha, né? Aquilo que ele fala para Pedro, né? Tu és rocha, sobre essa rocha construirei minha igreja. É isso que ele quer fazer quando ele vai passar por isso para ela. Então agora ela será menos sensível. Ele vai deixar na mão dela. Até ali ele falava no ouvido dela o que ela podia e não podia fazer. E ela, olha só como essa mulher é amada por Jesus Cristo. Porque ela fala, Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. E é isso que nós temos que fazer. Quando ele bate em nós, ele não bate em nós, mas quando ele deixa as coisas acontecerem e nós olhamos com os nossos olhos mundanos, que são coisas ruins, ele está tentando nos cimentar, ele está tentando deixar nós uma pedra, para que ali ele construa muros altos em nós. E ele continua, assim que em vez de afligir-se, deverias alegrar-se e me agradecer, porque quanto antes se faça passar pelo mar tempestuoso, quanto mais cedo você chegará ao porto seguro, quanto mais duras as provas que eu te sujeitarei, tantas graças maiores eu te darei. Então, ânimo e depois logo virei. Olha só que lindo. Eu não sei sobre o que você está passando hoje, mas quanto antes isso acontecer, quanto antes as turbulências vierem, melhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é contraditório, mas entender isso no nosso íntimo, quanto antes as coisas vierem, quanto antes as coisas piorarem, melhor. Porque eu terei mais tempo para viver na graça dele. Porque veja bem, o que é esta vida que não tem nenhum sentido, nenhum, senão a eternidade, senão a transcendência. Não tem outra forma de falar isso. Muita gente, vou falar isso em outro vídeo, mas a maioria das pessoas, sempre quando perde um ente querido, fala a vida é um sopro. A vida não é um sopro. Um sopro talvez, e nem é um sopro também porque eu ia falar um sopro talvez para um recém-nascido, mas nem para isso. Se passaram 9 meses até um recém-nascido vir e às vezes falecer. 9 meses na barriga de uma mãe. 9 meses ali. 9 meses é tempo. A vida não é um sopro. A gente se coloca como se fosse um sopro porque não somos nós agindo nela. A vida passa rápido para quem não vive no agora. A vida passa rápido para quem vive de passado e vive de futuro. Porque não estamos com o coração no agora. O coração é no agora e a cabeça na eternidade. Eu sempre vou falar isso para vocês. Com olhos na eternidade, mas vivendo o agora. E o viver agora é assim. Tem uma pessoa que falou com São José Maria Escrivá, né, quando ele era vivo, e essa pessoa deixou escrito bem assim: antes de conhecer São José Maria, eu não imaginava como eu podia abrir uma porta com tanto amor. Nossa, para mim essa frase assim norteia grande parte, não, quase 100% das nossas decisões diárias. Quando nós vamos fazer algo, não ruim, mas quando nós podemos fazer algo bom e não fazemos. Quando nós só vivemos mornos, quando nós só continuamos essa vida sem dar mais. Sempre podemos melhorar, sempre podemos dar mais, sempre podemos abrir uma porta com amor. E quanto antes acontecer as provas que ele vai nos sujeitar. Veja bem, muitos de nós, eu estou falando de dentro da igreja, eu não estou nem falando do de fora, tá? Porque aquela ovelha perdida não é as pessoas que estão fora da igreja, tá? Isso é um negócio que eu entendi errado por muito tempo, e quando eu entendi,
realmente foi assim, foi uma explosão na minha cabeça. Que as 99 ovelhas que estão com Jesus já é o paraíso. Essa uma ovelha que foge, que ele vem buscar, é a igreja. Não é as pessoas fora da igreja. Muitas vezes é o sacerdote que está precisando das nossas orações. Mas não, nós estamos dentro da igreja, nós se sentimos como santos já. Veja bem, a confiança em Jesus Cristo, realmente a confiança, talvez nós nunca teremos realmente. Nós sempre estamos perdendo essa confiança, nós sempre estamos no esquecimento dessa confiança. Essa confiança ela tem que ser lembrada por nós toda hora, todo minuto do nosso dia. Porque senão a gente começa a querer viver no mundo materialista, querer controlar as coisas. E aqui eu não estou dizendo para você não ter uma rotina, para você não ter metas, mas de que isso não vale de nada se você não confia no Cristo. Se você não confia que Ele estava lá antes de você nascer, que Ele estava lá na sua concepção, que Ele está aqui agora e que Ele está no final de sua vida. E é isso que Ele fala para ela. Ânimo, ânimo, logo virei. Esse logo virei não é, a gente pode usar para tantas coisas. Porque é isso que tem que estar na nossa cabeça. Logo virei. Ele logo virá. Nas turbulências ele logo virá. Essa esperança não pode morrer. Porque se a esperança morreu, a nossa fé é pequena. E se a nossa fé é pequena, nós temos que pedir mais fé. Não é a gente se apequenando, se a gente esquecendo dele, falando, putz, agora aconteceu tudo isso na minha vida e Deus não existe. Porque ele já te deu tantas coisas e agora você não confia na misericórdia dele? No outro vídeo eu falei sobre isso, isso ficou claro na minha cabeça. Quando a gente pede perdão e fica se martirizando sobre um pecado que a gente fez, é uma afronta à misericórdia de Deus. Eu pedi perdão e achar que ele ainda não me perdoou. Ele já me perdoou, eu tenho que... Quando ele fala pro cadeirante, né? Quando ele faz, vai e não peques mais. É isso que ele quer de nós. Mesmo sabendo que nós vamos cair, mesmo sabendo dos futuros que a gente provavelmente vai ter, ele pede para não pecar mais. Ele pede. E nós esquecemos que ele pede. Porque se nós lembrarmos que ele pede, boa parte dos nossos pecados não vão mais acontecer. Porque é Jesus te pedindo. E olha o que ele fala antes. Que se ela se ela foi ingrata a ele, ele vai puni-la. Então, meu amigo, quantas vezes eu fui ingrato e ele me puniu ainda há pouco. Vamos continuar. E quando ele me disse isso, ele apareceu, me abençoar e foi embora. Quem pode dizer a dor que eu sentia, o vazio que me deixava no meu interior, as lágrimas amargas que eu derramei? Porém eu me resignei à sua vontade. Parecia que de longe lhe beijava a mão que me havia abençoado e dizia-lhe, adeus, ó esposo santo, adeus. Vi que tudo para mim tinha acabado. Desde que eu só tinha sem ele, não tinha outro consolo. Mas tudo tomou-se tristezas muito amargas. Antes, as mesmas criaturas intensificavam minha dor, de modo que todas as coisas que via me parecia dizer, olha, somos obras do seu amado. Onde ele está? Se eu olhasse para a água, fogo, flores e até as próprias pedras, imediatamente o pensava me dizia, estas são as obras do seu esposo. Elas têm o prazer de vê-lo e você não o vê. As obras do meu Senhor me dê notícias, me digam onde ele está. Me disse que logo voltaria, mas quem sabe quando? Às vezes alcançava uma desolação tão amarga que sentia falta de ar, me sentia gelar toda, sentia um calafrio em toda a minha pessoa. Às vezes a família percebia isso e eles atribuíam alguma doença física e queriam me colocar em tratamento, chamar médicos, às vezes eles insistiam tanto que conseguiam.
Mas eu, no entanto, fazia o máximo que podia para ficar sozinha. Então eles raramente notavam. Recordava também de todas as graças, as palavras, as correções, repreensões. Via claramente que tudo o que ele fizera até ali, tudo, tinha sido obra de sua graça. E que de mim não ficava mais do que o puro nada e inclinação ao mal. Ou seja, sem Jesus, Jesus deixou ela. Olha, a gente não sente, né? Que a gente não era tão amado quanto ela. Mas Jesus falou que ia deixar ela sozinha. E ela olhava para tudo isso que estava acontecendo. Dor, ela tentava esconder da família, mas às vezes aparecia. E eles chamavam médicos. E ela recordava de todas as graças. E tudo tinha sido obra da graça dele. E não ficava mais puro nada e a inclinação ao mal. É isso que nos resta. A nossa vontade final é essa. Tocava com a mão que nem ele, eu não sentia mais o amor tão sensível. Aquelas luzes tão claras na meditação, de todo modo permanecia por 2 ou 3 horas. Fazia o máximo que podia por fazer o que fazia quando o sentia. Quando ela sentia ele. Ela tentava ficar ao máximo, porque ali estava a felicidade. Porque eu ouvia daquelas palavras que se repetiam: se você é fiel a mim, irei premiar-te. Se for ingrata, eu irei castigar. Assim passava às vezes 2 dias, às vezes 4, mais ou menos como ele agradava. Meu único consolo era recebê-lo no sacramento. Assim, certamente, lá o encontrava. Não podia duvidar. Me lembro-me de que ele raramente não fazia ouvir, porque eu tanto lhe pedia e importunava que me contentava, mas não amoroso e amável, senão severo. Passados esses dias no estado descrito acima, especialmente se eu tivesse sido fiel a ele, sentia voltar para dentro de mim. Falava comigo mais claramente, e como nos dias passados eu não tinha conseguido conceber nenhuma palavra dentro de mim, nem ouvir qualquer coisa, então ele entendia que não era minha fantasia, como muitas vezes eu costumava pensar. Até esse momento não dizia nada ao confessor ou nenhuma outra alma vivente, entretanto fazia quanto podia para correspondê-lo, porque senão ele me fazia tanta guerra que não teria paz. Ah, Senhor, tem sido tão bom comigo e eu sou tão ruim ainda. Olha só, o que isso quer dizer? Veja bem. Tudo que você faz de bom na sua vida não é você. Então, quando nós olhamos, assim, a gente não faz nada de bom, né? Mas quando nós fizemos um negocinho assim, a gente vira numa soberba de que a gente ajudou alguém. Olha, isso é a maior ingratidão para Jesus. Porque isso quem fez foi ele. Foi assim, foi o que ele mandou, seja santo, seja anjo. Quem intercedeu para você fazer alguma coisa boa, não foi você, meu amigo. Esse entendimento que eu tô tendo disso aqui, não sou eu também. Porque eu sozinho, sem nada dele, eu sou aquilo que ela falou. Eu sou... deixa eu achar aqui. Eu sou só a inclinação do mal. Essa é a minha vontade. Então ela está aqui se santificando. Ela está aqui entrando nas moradas de Santa Teresa d'Ávila. Que ela já provavelmente na 3ª ou 4ª morada. Porque ainda assim ela é tentada, ainda assim Jesus deixou ela sozinha, porque é aí que as serpentes vêm, né? Nas moradas de Santa Teresa d'Ávila ela fala isso. Quando a gente passa da 1ª para a 2ª morada é muito difícil, porque ainda estamos no pecado. E quando a gente vai para a 3ª morada, ainda assim tem serpentes nos puxando para trás e voltamos de novo e vamos novamente. Esse ir novamente é dele, não vamos sem ele. E é isso que talvez ele quer que ela entenda. E aí entra em outra parte, escrito modo de triunfar nas provas. Continuando como o que havia começado, o sentia dentro de mim, o abraçava, estreitava-lhe e dizia, amado bem, veja como nossa separação tem sido tão amarga. E ele, voltando a responder, dizia, é nada o que você passou. Prepare-se para provas mais duras. Por isso eu vim, para dispor do seu coração e fortalecê-lo.
Agora você vai me contar tudo o que passou, suas dúvidas, medos e todas suas dificuldades para poder ensinar-lhe como se comportar na minha ausência. Então eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz meditações toda distraída, feia, tanto que não tinha espírito para oferecer a você. Na comunhão não pude passar horas inteiras como quando se te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender, me sentia vazia de tudo. A dor da sua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria ser despachada em breve para fugir daquela dor. Muito mais do que me pareceu que eu não estava fazendo nada além de perder tempo e medo ao voltar, tu me castigaste por não ter sido fiel, então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor que tu está sendo continuamente ofendido e que eu saber quando, como antes me ensinava a fazer esses atos de reparações, ou seja, aqui ele pediu que ele está sendo ofendido por outras pessoas, então ela se mortificava. Então até essa dor ela estava sem saber como antes me ensinava a fazer atos de reparação. É os atos que a gente faz pelos pecadores. Qualquer ato, né, que você fala, que você está passando, você fala, então que eu faça esse ato pelos pecadores. Essas visitas aos Santíssimos, visitas aos sacramentos para ofensas que tu recebestes, então me diga como devo fazer. E ele me instruindo, ele me dizia: você tem feito mal por estar tão perturbada. Não sabe que sou eu o Espírito de paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não pode se recolher-te, não quero que você pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é, fazendo em ti mesma chamas de distração. Pelo contrário, quando você está nesse estado, a primeira coisa que se humilhes, confessando-se merecedora dessas penas, pondo-se como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto mata-lhe, lambe as mãos, então você, enquanto se vê espancada, abatida, sozinha, você se resignará às minhas santas disposições, me agradecerá de todo o coração, beijarás a mão de quem te bate, reconhecendo indigna dessas dores, então você me oferecerá aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu aceite isso como sacrifício e louvor, de santificação por sua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono, como incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. O demônio, vendo-te humilde e resignada, toda abismada em seu nada, não terá forças para se aproximar. Eis onde você pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. Oh, meu Deus, isso aqui é tão poderoso que eu tô só sublinhando. Olha só o que ele falou. Ela não sentia mais ele, né? Nessa parte. Não sei quantos dias, semanas, meses. E ele então ensina ela: oferecerás daquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu aceite isso como sacrifício, por sua culpa. Olha só, quanto pequeno a gente precisa fazer. A gente tá num negócio de ter que fazer grandes coisas, de se comparar com pessoas que fizeram grandes coisas, porque as mídias sociais, redes sociais nos mostram isso, de que estamos atrasados para as coisas, quando não estamos no lugar certo, no lugar que Deus nos colocou. E esse lugar pode nos trazer tédio, pode nos deixar abatidos, sozinho. E é isso que você vai resignará às minhas santas disposições. Você vai dar um significado a isso. Então beijarás a mão de quem te bate. Olha só como que pode. Porque não está aqui a nossa graça. Vou pegar um exemplo. O teu patrão. Muita gente não gosta do patrão, né? Patrão, vamos colocar como uma coisa ruim, né? Você conseguiria beijar a mão de quem te bate e oferecer isso a Deus?
porque talvez foi ele que mandou. Eu não tô falando aqui, tá? De casamento, por exemplo. Se você tem casamento e um homem te bate, olha, eu sou totalmente a favor de você separar. Mulher, né? Mulher, assim, enfim, isso é papo pra outro vídeo, mas a gente não se sacrifica mais. Aos poucos, a nossa mentalidade materialista, mundana, nos coloca no lugar de Cristo. Veja bem, é difícil entender isso. É difícil entender que você pode entregar o seu tédio para Ele, a angústia, as amarguras, pedindo que Ele aceite isso como sacrifício de reparação pelas ofensas que outras pessoas fazem. Senhor, eu estou trabalhando hoje com sono, estou trabalhando com tédio. Então eu te ofereço isso. Te ofereço isso como forma de sacrifício. Eu sei que é pouco. Eu sei que é pouco, me desculpe, mas eu te ofereço pelos pecadores, pelas ofensas que as pessoas te fazem, pelas ofensas que eu te faço. Aumentai a minha fé, aumentai o meu amor por ti. E o demônio vendo essa humilde, você sendo sincero, porque isso é a sinceridade. Não é a sinceridade a pessoa que começa a falar, não, mas por que ele não pode fazer isso comigo? Porque eu não posso sentir tédio? Porque eu tenho que estar motivado o tempo todo? Isso já é uma coisa travestida da soberba. Nós queremos estar motivado para fazer as coisas. Isso é uma mentira da nossa geração. Fazemos pela finalidade última que é Cristo. E ele continua, né? Eu só vou ler mais essa parte. Em relação à comunhão, não quero que você se lamente do que não sabe. Deve saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos escravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinho, agonizante, pensa que eu te quero um pouco a minha companhia, na agonia do Horto das Oliveiras. Portanto, fique junto a mim e faça uma comparação entre as suas dores e as minhas. Olha só, se eu fizesse comparação entre as dores do Senhor e as minhas, eu não poderia encostar na unha de Jesus Cristo. Eu não sei nem descrever a dor que ele sentiu no Horto das Oliveiras. Olha, você sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis que estão sonolentos, deixados sozinho até pelo meu divino Pai. Porque ali no Horto das Oliveiras, Deus deixou ele sozinho. E também no meio de uma dor amarguríssima, cercado por cobras, víboras, cães raivosos, que eram os pecados dos homens. Os meus pecados, os seus pecados. Onde estavam também os seus, que fizeram parte deles. O que me parecia que eles queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão, como se estivesse sobre uma prensa, tanto que suei sangue vivo. Diga-me, quando você chegou a sofrer tanto? Então, quando se encontre privada a mim, aflita, vazia de todo consolo, cheio de tristeza, de labuta de tristeza, vem junto a mim. Limpa-me esse sangue. Oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, você encontrará uma maneira de se distrair comigo depois da comunhão. Não que você não sofra, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Olha só isso, porque a dor mais amarga que posso dar às minhas queridas almas, as queridas, as que ele ama mais mesmo, é privando-as de mim. Mas você, pensando que com o seu sofrimento você me dá conforto, ficará satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, você deve saber
que tudo que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, o contínuo sacramento no altar, por isso quero que me visite 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-se comigo ao sacramento, com as minhas mesmas intenções, isto é, de reparação e adoração. Isso você fará em todos os momentos do dia. O primeiro pensamento da manhã imediatamente volta diante do tabernáculo, onde eu estou por seu amor, e visite-me o último pensamento da tarde, enquanto você dorme à noite, antes e depois de comer, ao começo de toda ação sua, andando, trabalhando, enquanto assim me sentia toda confusa, que é ela, né? Enquanto ele me dizia tudo isso, imagine, no primeiro pensamento da manhã, no último pensamento da noite, enquanto você trabalha, andando, ela se sentia confusa, que era uma menina, e sem saber se poderia alcançar fazê-lo, eu disse a ele: Senhor, peço que fique comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti não posso fazer nada, eu, miserável. E ele benignamente adicionava: sim, eu vou te contentar. Quando te falei, quero sua bondade e vontade, e qualquer darei a você, qualquer ajuda que desejar. E assim fazia. Depois de um tempo, às vezes com ele, às vezes privado dele, um dia após a comunhão, me senti mais intimamente unido a ele. Me fez várias perguntas, como se eu queria, se eu estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida por seu amor. E ele me dizia: e você me diz o que quer? Estás pronta para fazer o que eu quero? Também eu farei o que você quer. Olha só essa parte que eu passei. Depois de algum tempo, ele às vezes privada dele, ele pedia para ela se ela queria, estava disposta a fazer. Ele ainda pede. Esse pedir é o nosso livre-arbítrio. Porque se nós decidimos não querer isso, aí sim nós estamos aprisionados. Consegue compreender? Aprisionados nesse mundo de coisas mundanas, de materialismo, e nem só disso, de prazeres. E ali atrás foi tão bonito aquela parte que eu li. Então, quando se encontra privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de labuta, vem junto a mim. Limpa o meu sangue. Ele fala ainda que ele foi privado dos amigos e de Deus, do Divino Pai. E no meio de tanta dor, cercado por cobras, víboras e cães raivosos. E isso aqui não é só o diabo que cercou ele, tá? Isso aqui é os nossos pecados, no Horto das Oliveiras, que pareciam que eles me queriam devorar vivo. Meu coração sentiu tanta pressão e opressão, que era como se estivesse numa prensa. Enfim, Jesus pede para nós decidirmos. Ele não nos obriga. Ele quer a nossa salvação. Mas na maioria das vezes nós não escolhemos Ele. Na maior parte do tempo nós olhamos para nossas vontades e desejamos as nossas vontades mundanas, carnais, vícios. E a virtude, que a virtude vem dele, nós não pedimos. Nós não nos humilhamos, nós não nos mortificamos por Ele, não nos sacrificamos por Ele. Porque depois que você sente, depois que você se sacrifica o primeiro passo, não tem mais como voltar atrás. Santa Teresa d'Ávila falava isso. Depois que você vê Jesus, que você sente Jesus, não tem mais volta. E é por isso que muita gente que estava perdida, quando vê, quando sente, não tem mais volta. Não é porque aquilo acendeu algo nela, não é porque agora ela está agora ela está perdida agora em outra coisa, né? Quando a pessoa está num vício, então ela encontra Jesus, todo mundo olha para aquilo como se fosse, agora virou cristã. É porque ela viu
se ela for realmente sincera, ela vai querer mostrar isso pros outros. E é isso que eu tô tentando fazer aqui. Que de alguma forma ele quis que eu visse isso. De alguma forma ele quis que você escutasse isso. E continuamos na próxima, tá? A próxima é que ele quer purificá-la do mínimo defeito, como a purifica de tudo. Então fique com Deus, qualquer dúvida deixa aqui. Eu tenho um grupo no WhatsApp da Luísa Picarreta, né? Que eu mando lá os textos, porque muita gente não consegue achar, e tá aqui debaixo também o link. Até a próxima e tchau.